Vamos lá para a nossa primeira questão de hoje. O que será que ela vai abordar? De que foi essa questão? Questão proposta 15. Vamos lá, questão do Enem. Diz o seguinte, o biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de ésteres, derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal, que lhe deu origem, por exemplo. O teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o que resulta em aumento da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas. Então, a gente dá um quadro bem grandinho e vai falar qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à oxidação. Bom, essa questão aqui eu poderia resolvê-la com o grande Davis Poço, que esteve aqui com vocês no primeiro horário, né? Por quê? Porque a saída dessa questão é de acordo com um padrão de nomenclatura dos ácidos graxos. Vou já comentar sobre isso. Na questão, ele destaca algo sobre o biodiesel, que é muito interessante a gente destacar também. O biodiesel não é classificado como substância pura, tá? O biodiesel é uma mistura de ésteres, é o que ele comenta aqui, ó. São vários ésteres. Engraçado que nesse ano, o Enem falou sobre isso, né? Que o biodiesel é uma mistura de ésteres, e no ano seguinte caiu uma questão perguntando quais são as funções presentes no biodiesel. Então você marcaria ali esta, né? Se você tivesse feito o Enem passado, tivesse conseguido linkar as duas questões. Nessa questão, ele comentou que o biodiesel é um éster, e em um outro vestibular, outra prova, pediu para você saber a função do biodiesel. Então é algo que você precisa saber. Um biodiesel é uma mistura de ésteres. Não custa nada a gente lembrar o que é um éster, né? Um éster é a junção do C-O com O mais carbono. Então, toda molécula que tiver essa estrutura, C-O carbono, isso é um éster, tá? Interessante a gente falar que os ésteres pequenos, né, os ésteres de cadeia pequena, eles funcionam como flavorizantes. Por exemplo, aquele bombom de morango que você está mascando agora, aquele chiclete de abacaxi que você está mascando agora. Será que ele tem um pouquinho de morango, um pouquinho de abacaxi? E a verdade é que não. Existem substâncias que simulam o gosto e o cheiro dessas frutas. E esses são os flavorizantes. E os ésteres de cadeia curta são excelentes flavorizantes. Bom, mas voltando para a questão, o que ele está falando do biodiesel? Ele está falando sobre a estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o que resulta em um aumento da vida útil do combustível. E ele comenta aqui, ó, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade. Ou seja, quanto mais ésteres saturados eu tenho, maior a estabilidade. Então vamos escrever isso, ó. Quanto mais ésteres saturados, maior será a estabilidade. Você lembra o que é ser saturado? Ser saturado está falando sobre a cadeia carbônica. Saturado, apenas ligações simples entre carbonos, né? Apenas ligações simples entre os carbonos, né? Ou seja, eu tenho C simples C. Só tenho isso, não tenho ligação dupla, não tenho ligação tripla, tá? Maravilha. Mas por quê? Você já se perguntou por que quanto mais saturado, maior a estabilidade? Porque, gente, as reações de oxidação, elas atacam as duplas ligações, elas atacam as triplas ligações, tá? Então, nós podemos falar aqui, ó, da oxidação
em alcenos. Oxidação em alcinos. Alcenos são aqueles compostos que têm dupla ligação entre carbonos. Alcinos têm tripla ligação entre carbonos. Tá? E existem várias reações de oxidação para esse tipo de composto. Por isso que ele degrada rapidamente. Esse composto insaturado, ele degrada rapidamente. Porque existem várias reações. Nós podemos falar aqui da oxidação branda, que é um tipo de reação. Nós podemos falar da oxidação enérgica e até da ozonólise. São 3 tipos de reações que vão acontecer com cadeias insaturadas, tá? Por isso que a questão quer que você marque a opção que tem mais ácidos graxos saturados. Porque os saturados não têm dupla, não têm tripla, então não vão sofrer esses tipos de oxidação e, por consequência, vão ter uma maior vida útil. Tá, Jota, mas eu não estou vendo a molécula. A molécula não está aqui no slide. Como é que eu vou imaginar que a molécula tem ou não tem ligação dupla ou tripla? Bom, gente, infelizmente, isso você teria que saber que é uma notação do ácido graxo. Por isso, o Davis aqui seria de grande ajuda para resolver essa questão. E que notação é essa? Perceba que nós temos aqui as fontes oleaginosas. O mirístico, o palmítico, o esteárico, o oleico, o linoleico e o linolênico. E você está vendo que existe uns numerozinhos embaixo, né? O que é que significa C14,0? C14,0 significa que são 14 carbonos e nenhuma insaturação. Esse 2.0, esse 0 indica o número de insaturações. O palmítico tem 16 carbonos, nenhuma insaturação. O esteárico tem 18 carbonos, nenhuma insaturação. O oleico tem 18 carbonos, mas tem uma insaturação. O linoleico tem 18 carbonos, mais 2 insaturações. E o linolênico tem 18 carbonos e 3 insaturações. Então, tá vendo como era um detalhe que você teria que saber? E esse detalhe é mais falado lá na bioquímica, que é notação de ácidos graxos. Então, a gente vai dividir aqui a tabela ao meio. Essa tabela aqui, dessas fontes, né, oleico, do ácido graxo, né, do oleico, linoleico e linolênico, são insaturados. Todos eles aqui são o quê? Insaturados. Enquanto desse lado, essa galera aqui, do mirístico, palmítico e esteárico, são os saturados. Certo? Essa galera aqui, vou até circular para fazer você entender melhor do que eu estou falando. O mirístico, o palmítico e o esteárico são saturados. E esses outros 3, o oleico, linoleico e linolênico, são os insaturados. Ele quer qual a fonte oleaginosa produziria um biodiesel com maior resistência. Então, ele quer saber qual aquele que tem o maior teor de saturados. Tá? Eu não quero que tenha muitas insaturações. Eu quero que tenha mais saturações. Olha aqui o milho, 0,1, 11 e 1,9. Tem pouco dos saturados. Olha a palma, 1, 42. Opa, já foi um valor bem grande, né? 42,8. Tem muito desse palmítico. E 4,5 do esteárico. Por enquanto, a palma está com o maior teor de fontes saturadas. A canola tem 3,5, bem pouquinho, quase nada de saturado. O algodão tem 20, mas não chega perto dos 40 de palmítico que tem na palma. Já o amendoim também não chega nem perto.
Então, a gente não precisaria nem a gente fazer muita conta para determinar que a palma é a fonte oleaginosa com maior teor de ácidos graxos saturados e, por isso, com maior resistência à oxidação. Então, eu marco aqui, ó, a palma. Tudo bem? Então, 15ª questão foi uma questão de análise de gráfico e dessa notação, tá, do ácido graxo. Então, anota aí. Aquela notação, depois dos 2 pontos, é o número de insaturações, ó. C14,0 são 14 carbonos e nenhuma insaturação. Aqui no linolênico são 18 carbonos e 3 insaturações. Beleza? Então a questão precisava desse conhecimento de representação de um ácido graxo. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão agora, questão proposta 16. Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e geralmente com grande persistência ambiental. As buscas por novas formas de eliminação dos pesticidas têm aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas, utilizando micro-organismos, tem se mostrado uma técnica muito promissora. Para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Para ser utilizado nesta técnica promissora, o micro-organismo deve ser capaz de... Outra questão que eu e o Davis poderíamos fazer um bate-papo aqui sobre química e biologia, tá? Então tá falando aí sobre a ação de micro-organismos na regulação do meio ambiente. Vamos ver aqui. Alternativa A. Transferir o contaminante do solo para a água. Gente, pelo amor de Deus, né? Como é que vai ser bom, será isso aí realmente? Eu tirar o contaminante do solo e colocar na água? Você não fez nada, você só contaminou um ambiente diferente. Então, a alternativa A é aquela meio que absurda. B. Absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente. Aqui, gente, eu nem cortaria de cara. Juro para você que eu deixaria isso aqui em stand-by. Ó, se o micro-organismo absorve o contaminante, já está ótimo, porque eu vou estar tirando o contaminante do ambiente. E ele fala sem alterá-lo quimicamente. Aí aqui é que gera a dúvida. Sem alterá-lo quimicamente. Por quê? Imagina aí que o micro-organismo absorveu esse contaminante e por outro processo ele soltou o contaminante. Ou seja, não fez nada. Eu alterei quimicamente ele? Não. Então ele pode muito bem voltar para o ambiente e voltar a ser um contaminante. Então aqui não é uma técnica tão interessante. Absorver sem alterar quimicamente, ele pode ficar retido por um tempo, né? Mas imagine aí que o micro-organismo morreu. Aquele contaminante vai voltar da onde ele estava. C. Apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações. Aí também não, né? Eu não quero que esse contaminante, na verdade é o micro-organismo, né? Eu não quero que o micro-organismo se modifique muito. Por quê? Pode ser que em uma mutação ele consiga fazer o papel dele, aí ele sofre uma mutação e não consegue mais fazer esse papel. Não é interessante que o micro-organismo tenha uma mutação acelerada. Não é. D. Estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante. Não. A gente tem que pensar no ambiente. A gente não pode pensar só no ser humano, né? A alternativa D, incorreta. E a alternativa é metabolizar o contaminante. Metabolizar significa reagir quimicamente, né? Alterá-lo quimicamente. Então, quando eu digo metabolizar, eu estou dizendo que eu vou pegar esse contaminante e vou transformar em outras coisas. E ele fala, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Pronto, gente, está aqui perfeita. A alternativa é, eu vou pegar esse contaminante, né? O micro-organismo vai pegar esse contaminante, vai quebrar esse contaminante em outras coisas que não fazem mal para o ambiente. Pronto, problema resolvido. Eu não tenho mais o contaminante, eu tenho agora produtos que não são contaminantes e posso jogar no ambiente ou ter um descarte mais apropriado. Mas, das opções que a questão trouxe, essa é com toda certeza, a melhor de todas. Beleza?
Então, questão 16, bem tranquila, só com essa noção de química ambiental. Beleza? Vamos para a questão de número 17. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íon nitrato para 0,009 mol por litro em um tanque de 5.000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos NO e Ca são iguais a 14, 16 e 40 gramas por mol, respectivamente. Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar no tanque? Bom, aqui essa questão ela é um pouco delicada, tá? Porque eu tenho duas condições. Eu tenho a condição do tanque e tenho a condição da solução nutritiva. Eu tenho que pegar essa solução nutritiva e transformar ela na solução do tanque. Então, vamos organizar nossos dados. Eu tenho aqui, ó, no nosso tanque, eu tenho 5.000 litros, tá? E a concentração de nitrato, que é o NO3-, no valor de 0,009 mol por litro. Pronto, já tenho isso aí. Tenho 5.000 litros de tanque e tenho essa concentração. Primeira coisa que dá para a gente fazer é ver quanto de nitrato no tanque. Então, vamos botar aqui, ó, índice 1. Quanto de nitrato existe no tanque? Primeira ideia é essa. Eu preciso ver quanto de nitrato tem no tanque para eu ver quanto que eu preciso da solução nutritiva. Então, aqui é uma regra de 3. 0,009 mol de nitrato a cada 1 litro. Só que nós temos um volume de 5.000 litros. Fazendo essa conta, nós encontramos que são 45, né? Multiplicar por 1.000. 1, 2, 3, 9 vezes 5, 45. Então, são 45 mols de nitrato. Olha aí o tanto que eu tenho de nitrato dentro desse tanque. 45 mols. E a pergunta da questão que você tem que entender é que essa quantidade de mols de nitrato que está no tanque, ela vai ser fornecida pela solução nutritiva. Fornecida pela solução nutritiva. Esse tanto aí de nitrato vem tudo da solução nutritiva, tá? Agora a gente tem que estudar a solução nutritiva. Vamos aqui. Solução nutritiva. Ele disse que a solução nutritiva é de quê? Nitrato de cálcio. Aí que você tem que tomar um cuidado gigantesco. Você precisaria montar a fórmula do nitrato de cálcio. Bom, o nitrato você já sabe, é o NO3-. Agora o cálcio. Quem é o cálcio? Ah, Jota, faz, pelo amor de Deus. Tá perguntando para mim quem é o cálcio? O cálcio é o Ca. Ah, olha que moleza. Então, o nitrato de cálcio é só juntar os dois. Cuidado. Na hora que você for juntar íons para formar uma substância só, você tem que garantir que ela está neutra. O cálcio, se você lembra do cálcio, ele está na família 2 da tabela periódica, no grupo 2, no grupo dos metais alcalinos terrosos.
Então, o cálcio na forma iônica tem a carga 2+. Quando ele se junta com o nitrato, se junta com NO3-. Então, o nitrato de cálcio não vai ser simplesmente CaNO3. Não pode, porque não está batendo as cargas. Ó. 2+ do cálcio com 1- do nitrato. Não está batendo. 2 com 1 não bate, não zera a minha carga. Então, para zerar essa carga, eu preciso de 2 nitratos. Então, a fórmula do nitrato de cálcio, gente, é o CaNO3, 2. Esse 2 faz toda a diferença na questão. Eu tenho o CaNO3, 2. Bom, aqui, gente, é interessante a gente fazer a relação para o nitrato, porque a questão não diz nitrato de cálcio no tanque. No tanque é só nitrato. Então, eu tenho que fazer essa relação entre o nitrato de cálcio e o nitrato. Bom, a gente percebe, ó, que 1 mol do nitrato de cálcio, imagina aí, uma fórmula do nitrato de cálcio tem quantos nitratos? 2. 2 mols de NO3-. Tá vendo esse 2 bem aqui, ó? São 2 nitratos. Então, a relação da solução nutritiva é 1 mol desse sal vai me dar 2 nitratos, beleza? Então, eu preciso fazer essa relação para chegar em 45 mols de nitrato. Bom, presta atenção, ó, se eu tenho 1 mol de nitrato de cálcio para cada 2 mols de nitrato, quantos mols de nitrato de cálcio vão me oferecer 45 mols de nitrato? Que é o que eu quero, né? Eu quero ter 45 mols de nitrato, gente. Eu preciso disso para lá no tanque. Então, são quantos mols de CaNO3? Eu vou botar aqui o Y, porque o X eu já coloquei lá em cima. Questão pesada, tá, gente? Essa questão aqui classificada como difícil, tá? Aqui, vou botar um Y. Fazendo as contas, a gente descobre que o Y vale 22,5 mols de CaNO3, 2. Então, é essa quantidade de mols de nitrato de cálcio que eu preciso. Só que da onde vem isso aí? Vem da solução nutritiva, tá? E a solução nutritiva é 90 gramas por litro, ó. Solução nutritiva é de 90 gramas por litro. Então, a cada 90 gramas de nitrato de cálcio, nós temos 1 litro da solução nutritiva. Só que eu não quero só 90 gramas de nitrato de cálcio. Eu quero 22,5 mols de nitrato de cálcio. Então, ainda tenho que fazer outra transformação, que é transformar esse mol em massa. Como é que eu faço isso? É multiplicando pela massa molar. Vamos calcular aqui a massa molar. O cálcio é 40, mais eu tenho 2 nitratos. O nitrogênio é 14, o oxigênio é 16. Como são 3 oxigênios, fica assim. Vamos fazer essa conta? Vai ficar quanto? Ó? 40 mais 3 vezes 16, 48. 48 mais 14 vai dar 106. Correto? Só fazer de novo. 3 vezes 16, 48. 48 mais 14, 62. Ah, tem um vezes 2, né? 62 vezes 2 dá 124. Então, a massa molar do nitrato de cálcio é 164 gramas por mol. Ou seja, cada mol do nitrato de cálcio são 164 gramas. Olha que questão pesadíssima, né, gente? Bem pesadinha. Então, se eu tenho esse número de mols, eu preciso calcular qual é a massa que tem aí dentro, tá?
Então, eu vou multiplicar pelo 164 gramas por mol. Sempre que você quer descobrir qual é a massa de uma certa quantidade de mols, basta você multiplicar pela sua massa molar. 22,5 vezes 164. Fazer aqui rapidamente, para a gente não perder tanto tempo em conta. 22,5 vezes 164. Você faz daí que eu faço daqui. A minha deu 3.690 gramas de nitrato de cálcio. Finalmente vamos terminar a questão. Porque é essa massa de nitrato de cálcio que eu preciso. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, 3.690 gramas de nitrato de cálcio está para Z, que é o volume da solução nutritiva. Fazendo essa conta, a gente encontra aproximadamente 41 litros. Então, galera, uma questão nível difícil. Questão nível difícil do Enem, falando sobre soluções. O que foi que eu usei aqui, gente? Eu usei a ideia do que está no tanque, tudo que está no tanque veio da solução nutritiva. Então, primeira coisa que eu fiz, ver quanto de nitrato tem no tanque. Pronto, tem 45 mol de nitrato no tanque. Da onde que vem esse nitrato? Do nitrato de cálcio. O nitrato de cálcio é o CaNO3,2, ou seja, cada mol do nitrato de cálcio tem 2 mols de nitrato, já que é NO3, 2. Então, 1 mol do nitrato de cálcio tem 2 mols do nitrato. Se eu quero 45 mols do nitrato, eu preciso de 22,5 mols do nitrato de cálcio. 22,5 mols do nitrato de cálcio são 3.690 gramas de nitrato de cálcio. Se a solução é 90 gramas por litro, a cada 1 litro da solução, eu tenho 90 gramas. Então, 3.690 gramas está para Z, que foi o nosso 41. Uma questão extensa, complicada, mas se você for ver passo a passo, eu tenho certeza que você consegue compreender depois de toda essa explicação bem passo a passo para ti. Beleza? Vamos para a questão agora de número 18. Vamos lá. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5 e 9. Pronto. Ele já me deu uma faixa para trabalhar, 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado por um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 10. Então, o que foi que ele te deu? Ele te deu a concentração hidroxiliônica, a concentração da hidroxila, a concentração do OH-, que vale 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Essa é a concentração do OH-. Para atender à legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? Bom, a ideia é que eu analise se essa faixa está dentro ou fora do pH limite e para precisar saber o que é que eu vou colocar ali para ele entrar nessa faixa. Bom, a questão te deu a concentração de hidroxila. A questão te deu a quantidade, a concentração do OH-. A gente pode, a partir disso, encontrar diretamente o pOH. Ei, Jota, a questão está falando de pH, macho, não é de pOH, não. Faz o pH, calma. O pH, gente, é de acordo com a concentração de H+. A questão não me deu a concentração de H+. A questão me deu a concentração de OH-, que eu posso calcular se eu tenho a concentração de hidroxila, né? Eu tenho a concentração de hidroxila, então eu vou achar o pOH. Por definição, o pOH é menos o logaritmo na base 10 da concentração de OH-.
Calma, não se assusta, não fecha o vídeo agora, fica, pelo amor de Deus. Eu vou te dizer uma forma prática de resolver isso aí, ó. Deixa eu te dar um bizu dos deuses. Se tu tem o número da frente do 10 é o numeral 1, ou simplesmente não teria nada, né? Porque ter 1 e não ter 1 é mesmo que nada na multiplicação. O POH, gente, vai ser só o valor daquele expoente ali, ó. Olha aqui a belezinha. POH é 10. Olha a moleza, nem fiz logaritmo. Isso é um bizuzinho que eu passo para vocês. Presta atenção, ó. Se a concentração de OH- for 10 elevado a menos B, o POH é só aquele número ali, B. J, isso funciona por pH? Funciona, pai. Só que tem que ser H+, né? Concentração de H+, 10 a menos B. Então, pH vai ser B. Sacou? Só aquele expoentezinho. Só aquele expoentezinho daqui. Mas, J, e se não for, velho? Se for assim, ó, H+, sei lá, um número qualquer, A, vezes 10 a menos B. Aí é diferente. O pH aqui vai ser B menos o log de A. Tudo bem? Deixa eu fazer um exemplo para tu entender do que é que eu estou falando. Se a questão tivesse falado concentração de H+, 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá? 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a concentração. Qual seria o pH? pH seria quanto? 4, que é o expoente, menos o log de 2. Aí, claro que a questão te diria quanto que é o log de 2. Seria dado da questão. Log de 2 é 0,3. Então, isso seria um pH de 3,7. Mas essa questão facilitou, tá? Isso aqui não é da questão, isso aqui é só um bizuzinho para agilizar a sua vida quando a questão cobrar pH. Show de bola? Bom, mas a questão foi simples, porque ele deu que o OH- é 1 vezes 10 a menos 10, então POH é 10. A partir disso, eu calculo o pH. Sabe por quê? Porque a 25 graus Celsius eu posso dizer que pH mais POH sempre vai dar 14 a 25 graus Celsius. Mas no Enem sempre se trabalha com 25. Então, eu sei que pH mais POH é 14. Ou seja, pH mais 10 vai dar 14. Então, o pH é 4. Agora sim eu consigo compreender o porquê que eu tenho que jogar uma substância. Porque, gente, olha a faixa que eu tenho que obedecer, ó. Olha a faixa que eu tenho que obedecer. 5 e 9. O meu pH tem que estar entre 5 e 9. E não está. Meu pH está em 4, tá? Então, para que ele possa ser lançado, gente, diretamente, né? Eu preciso aumentar o pH. Meu pH está em 4, preciso que fique pelo menos 5. Então, eu tenho que aumentar o pH. Galera, como é que a gente aumenta pH? Adicionando algum comportamento básico, algum composto básico, tá? Vou pegar aqui, adicionar composto básico. J, pode ser uma base? Pode. J, pode ser um sal com caráter básico? Pode. J, pode ser um óxido com caráter básico? Pode, tá? Esse aqui, o que nós vamos adicionar, gente, vou até apagar aqui, ó, para escrever aqui mais bonitinho para vocês, eu vou ter, ó, para aumentar o pH, você vai ter que adicionar composto com caráter básico, ou como a gente pode chamar também, caráter alcalino. Jota, quem é que tem caráter alcalino?
Pode ser as bases mesmo. Pode ser um sal básico. Ou pode ser um óxido básico. Tá? Vamos ver qual a alternativa. Alternativa A, isso aqui é um ácido, gente, ó. COOH. É um ácido. COOH. Ácido carboxílico. Isso aqui é o ácido etanóico, o ácido acético, o ácido do vinagre. Aqui, ó, o Na2SO4 é um sal. Vou já olhar. CH3OH, isso aqui é um álcool. Álcool é neutro. K2CO3 é um sal. E NH4Cl também é um sal. Então a ideia é ver qual desses sais tem caráter básico. Ó, desses três vai sobrar um que tem caráter básico. Como é que eu vejo o caráter do sal? Eu tenho que partir o sal no meio e tentar ver da onde que ele veio, de que ácido e de que base. Por exemplo, esse sal aqui, ó, tem o Na. O Na, gente, vem da base NaOH, que é uma base forte. E o SO4 vem do ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Ou seja, isso aqui vai ser um sal neutro. Então não vale para mim. Alternativa D, K2CO3. O K, gente, o potássio é da família 1. Lembra? Família 1 forma base forte. Né? Quem são, Jota? As bases fortes. Família 1A, família 2A, com exceção de berílio e magnésio, tá? Então, potássio é família 1, a primeira fileira da tabela periódica, então forma base forte. E o CO3 é ácido com carbono, que não tem conversa, é fraco. Ó, esse sal é de base forte com ácido fraco, então esse sal tem o caráter básico, caráter alcalino. É a resposta da minha questão, a alternativa D. E a alternativa E, só para finalizar, NH4Cl. O NH4, como obviamente dá para ver, são dois elementos, né? Então não vem da família 1A, é uma base fraca. E o Cl vem do HCl, que é um ácido forte. Então esse sal tem o caráter ácido, não serve para mim, porque eu quero algo básico. Então fico com a alternativa D. Outra questão um pouco mais alongada, porque tinha muita coisa para falar. Beleza? Mas espero que a revisão aí tenha sido show de bola para ti. Vamos correr, que falta mais duas questõezinhas rapidinho para a gente. Questão 19. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos, sendo o mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio, CaCO3, e carbonato de magnésio, MgCO3. Além de aumentarem o pH do solo, ou seja, presta atenção, acabou de falar, aumentou o pH do solo. Se aumentou o pH é porque esses sais têm caráter básico. Se eles aumentaram o pH do solo, eles têm um caráter básico, um caráter alcalino. Massa. Esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois são básicos. Vamos ver se tem alguma alternativa a isso. São óxidos inorgânicos? Não. Óxidos não são, não. Eles são o quê, gente? Sais. Tá? Óxido é binário. É um elemento qualquer mais o oxigênio. Esse elemento só não pode ser flúor, tá? O óxido é um binário, é um elemento com oxigênio. Aí não é só um binário. Por exemplo, o MgCO3 tem Mg, tem C e tem O. Não é um binário. São fontes de oxigênio. Não é uma fonte de oxigênio, ele só tem oxigênio. O ânion reage com a água? Não sei. D. São substâncias anfóteras? Não, anfóteras não são. Elas são o quê? Alcalinas, são básicas. Anfótera que é os dois, ácido ou básico. Aí ela é alcalina, básica. Os cátions reagem com água. E aí, gente, como é que eu vou saber quem que vai reagir
aí. Bom, esse assunto é a hidrólise, tá? Presta atenção. Vou pegar aqui o CaCO3 e partir ele no meio. Vou formar o Ca2+ e o CO3, 2-, tá? Maravilha. Só que o cálcio, galera, ele não reage com a água. Cálcio 2+ não vai reagir com a água, porque ele vem de base forte. Lembra? Vem de base forte. Então ele para por aqui, ele não reage mais com a água. Só que o CO3 2-, ele reage com a água, ó, presta atenção. O CO3 2- reage com a água, forma um equilíbrio, liberando o íon bicarbonato e a hidroxila. Pronto, tá aqui a justificativa do aumento do pH, ó. Ele está liberando hidroxila. Libera hidroxila. Se libera hidroxila, aumenta o pH. Então, tudo isso é porque o ânion, o CO3 2- reage com a água. Você tinha que saber isso, que o CO3 2- reage com a água, porque ele vem de um ácido fraco. Se ele vem de um ácido fraco, né? Jota, que ácido é esse que fornece o H2CO3? É o H2CO3. H2CO3 é um ácido fraco. Então, o CO3 continua reagindo com a água. O nome disso é hidrólise. Então, a questão específica, você tinha que ter o conhecimento de hidrólise, né? Que era a hidrólise do carbonato. O carbonato reage com a água, liberando hidroxila, aumentando o pH. E para, infelizmente, nossa última questão de hoje, vamos ver o que é que ele está comentando aqui, ó. Questão 20. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Então, ele utiliza o carvão ativado para retirar o benzeno. Para a formação desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, a adsorvente, e o benzeno. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de... Bom, o que é que está acontecendo aqui, gente? O carvão adsorve o benzeno. É isso que está acontecendo. O carvão está adsorvendo o benzeno. Para ele adsorver, tem que existir interações. Se existe a adsorção, é porque está rolando interações, tá? O carvão interage com o benzeno. Agora, que tipo de interação é essa? Eu preciso saber quem são as moléculas, né? Carvão, gente, é basicamente carbono. Benzeno é o C6H6, tá? O carvão, gente, é apolar. Eita, que essa letra ficou ruim nessa cor. Vou pegar aqui que ficou meio... Doeu o meu olho, imagino de vocês. O carvão é uma estrutura apolar. Não tem diferença de polos, que é somente carbono. E o benzeno é um hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos também são apolares. Então, o tipo de interação que está acontecendo aqui, ó, é uma interação entre um composto apolar mais outro composto apolar. Então, você teria que saber qual é o tipo de interação que acontece com apolar e apolar. Bom, a apolar interage por interações do tipo dipolo induzido. Certo? É o nome da interação de uma molécula apolar, dipolo induzido. Só que a outra também é uma molécula apolar. Então, também interage do tipo dipolo induzido. Então, qual vai ser
o nome da interação entre esses dois apolares? Dipolo induzido, dipolo induzido. Porque são duas moléculas apolares, né? São duas estruturas apolares. Apolar com apolar, dipolo induzido, dipolo induzido. Se fossem duas moléculas polares, seria dipolo permanente, ou então simplesmente dipolo, dipolo. Beleza? Se além da ligação polar tivesse o H, né, hidrogênio, ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, seria a interação mais forte, que é a ligação de hidrogênio, tá? Então lembra, apolar, dipolo induzido. Polar, dipolo permanente. Polar com H ligado a F, a O ou N, ligação de hidrogênio. Meus amores, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpe porque eu me alonguei um pouco aí nas questões, mas eram questões um pouco mais delicadas, a gente tinha que falar de tudo que está por trás dessa questão, né? Então, espero que você tenha entendido tudo que a gente comentou por aqui e até um próximo encontro.